mensagem de hoje. Mas não esqueça de escrever o que você acha do local. Se mantém ou se muda, né, o local para a gente fazer esse culto drive no segundo sábado de agosto. Logo depois, nós vamos ter 2 pregadores de fora, e um deles vai ser o nosso presidente. Ele vai estar conosco nesse mês de agosto, pregando, né, para a Igreja Central. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigado pelo sábado que tivemos, por essa semana, possa ser novamente uma semana abençoada, sobre os teus cuidados, sobre a tua proteção. E assim a tua igreja possa continuar transmitindo a tua palavra, falando do teu evangelho àqueles que ainda não conhecem, e mantendo a sua fé apesar de todos os obstáculos. É claro que os obstáculos que temos agora não se compara com os obstáculos que vamos ter no porfim, quando realmente estiver para terminar a história dessa terra. Mas queremos estar preparados a todo momento. Abençoe nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Abençoe a cada família, nossos idosos. Queremos que o Senhor tenha um cuidado todo especial em meio a essa pandemia sobre cada um dos teus filhos. Abençoe as tuas igrejas aqui em Guarapuava. Esteja com aqueles que estão doentes. Esteja com aqueles que estão com dificuldades financeiras ou dificuldades psicológicas. Que todos possam estar envolvidos pelo teu amor, recebendo a tua cura e os teus milagres em favor do seu povo. Obrigado por tudo. Abençoe agora a palavra que será aberta para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a mensagem está centralizada em Jonas, capítulo 2. Nós estudamos na quarta-feira, Jonas, capítulo 1. Ontem nós falamos sobre batismo, né? Você precisa morrer. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a oração de Jonas, Jonas capítulo 2. Se você quiser acompanhar na Bíblia, você sabe que normalmente os sermões que eu faço são expositivos, e eu vou analisando os versos e fazendo as aplicações, né, para a nossa vida. Então, se quiser, abra a sua Bíblia e vamos acompanhar esse estudo. Se no capítulo 1 nós temos Jonas fugindo de Deus, no capítulo 2 nós temos Jonas buscando a Deus. E a prova disso é que ele faz uma oração, e todo o capítulo 2 é essa oração de Jonas. O único detalhe é que na nossa Bíblia, né, nós temos Jonas, capítulo 1, terminando no verso 17. Só que na Bíblia hebraica, o versículo 17 do capítulo 1, ele está no capítulo 2, e não no capítulo 1. Então, o capítulo 1 termina no verso 16, na Bíblia hebraica e na Septuaginta, que é a Bíblia hebraica, só que em grego, né? E aí o verso 17 do capítulo 1 é o primeiro verso do capítulo 2. Então, eu vou ler para você como é que ficaria. Então, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Aí seria, na Bíblia hebraica, o início do capítulo 2, esse verso que eu acabei de ler para vocês. Então, eu vou começar a analisar hoje a partir de Jonas 1, verso 17. E a primeira coisa que nos chama a atenção, né, é esse grande milagre. O livro de Jonas é cheio de milagres. E nós já vimos no capítulo 1 alguns milagres, e agora começa outros milagres no capítulo 2. Se nós basearmos que é a partir do verso 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Quer dizer, Deus providenciou um peixe para tal propósito. Acredita-se que Deus não criou um peixe só para isso. Mesmo se ele fizesse isso, ele tem poder para isso. Mas acredito que ele pegou um peixe que já existia e fez, né, um grande peixe engolir Jonas. E ele ficou então dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Alguns cientistas, né, chegam a dizer que poderia ser uma baleia cachalote. Por quê? Porque a baleia cachalote ela tem a capacidade de engolir grandes animais. E houve um fato, né,
que saiu, até foi comunicado por um cientista francês chamado de Parveli, né? Ele publicou isso no jornal Des Débats, em 1914. Mas esse fato ocorreu em 1891. A baleia cachalote é uma baleia que tem até 25 metros, né? E o que acontece? Essa baleia, né, ela foi caçada. E eu vou ler aqui a reportagem, então, que está transmitida nesse jornal da época. Eles avistaram o animal próximo às Ilhas Malvinas e 2 marinheiros desceram do barco em botes pequenos para capturá-lo. O animal foi ferido por um deles e mexeu-se violentamente. Com a movimentação da água, os 2 marinheiros caíram no mar. Os que haviam ficado no barco iniciaram a busca. Encontraram apenas um dos 2 marinheiros desaparecidos. James Battery, na época com 21 anos, foi dado como afogado pelos seus colegas que encerraram a busca. Após um tempo, a cachalote foi capturada e abatida. Os homens, ao abrir o animal, se depararam com um vulto, né, em seu estômago e levaram um susto ao perceber que era James Battery. Na verdade, né, ele estava lá dentro da baleia e estava vivo dentro da baleia. Ele estava pálido e inconsciente, porém vivo. James estava muito agressivo e golpeava quem se aproximasse dele. Ao decorrer dos dias, ele foi se recuperando, mas sua visão ficou prejudicada pelo resto da vida. Ele conta que se lembra quando escorregou pela garganta da baleia e sentiu muito calor, mas nada além disso. Apesar do trágico acontecimento, James teve uma vida normal e faleceu 18 anos depois, em 1909. Essa história foi publicada pelos jornais da época, como o jornal Mercury, da Inglaterra. Então, existe um fato comprovado de uma baleia, né, dessa espécie, cachalote, ter engolido Jonas. A Bíblia não define se é baleia. A Bíblia define apenas que era um grande peixe. É interessante que em Mateus 12:40, Jesus fez referência à experiência de Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E a palavra kytos, agora no grego, né, porque a gente está lendo Mateus 12:40, e aí é Novo Testamento, essa palavra significa grande peixe ou monstro marinho, confirmando o mesmo termo do Antigo Testamento. O fato que todos os acontecimentos relacionados a Jonas foi uma sucessão de milagres. E aqui nós temos mais um. A primeira lição nesses versos já é que uma consequência desde o capítulo 1. A desobediência de Jonas estava fazendo ele descer até a morte. Essa era uma condição dele no ventre de um peixe. Bem, se você sabe que um animal engoliu uma pessoa, você pensa automaticamente, está morto, morreu. Por isso que a tendência é achar a morte de Jonas. Então, a desobediência vai fazendo a gente descer até a morte. E a gente vê isso em várias histórias da Bíblia. A desobediência de Adão e Eva levou-os a morrer, e eles tinham vida eterna. A desobediência de Caim, né, o afastou de Deus até perecer, e Caim é citado dentro dos grupos da descendência da serpente. A esposa de Ló, sua desobediência levou à morte. Faraó, no tempo de Moisés, a sua desobediência não só prejudicou ele, mas todo o Egito. Sansão, sua desobediência levou à morte. Saul e tantos outros. Essa lição a gente não pode esquecer. Desobediência nos leva à morte. E muitas vezes, se não houver arrependimento, a desobediência nos leva à morte eterna. A segunda lição está no contraste entre a desobediência do homem e a obediência da natureza. O mar obedeceu. Deus mandou uma tempestade. O peixe obedeceu. Não sei se foi confortável para o peixe engolir Jonas, mas ele engoliu. Até mesmo no final do livro de Jonas, do capítulo 4, a planta obedece. Ela cresce para dar sombra a Jonas e depois ela morre. Todos obedeceram à ordem de Deus. O único que não quis obedecer foi Jonas. Então a gente vê um contraste aqui entre a obediência da natureza e a desobediência do homem. A
A terceira lição é que o peixe, né, para Jonas foi um castigo. Ou melhor, não foi um castigo, mas um livramento. Não foi uma penalidade, mas um instrumento de salvação. Aquele grande peixe não estava ali para prejudicar Jonas, aquele grande peixe estava ali para salvar a vida de Jonas. Se aquela tempestade já estava quase quebrando o navio, imagine em Jonas. Mas ao ele ser jogado no mar, no meio daquela grande tempestade, o peixe já veio e engoliu. No mar, ele iria morrer. Mesmo que ficasse bonança depois, Jonas já estava viajando, né? E já estava no meio do oceano. Mas que ele ia voltar agora para a terra firme. Nós vemos aqui que Deus mudou a rota de Jonas. Ele queria ir numa direção. Deus agora faz ele andar em outra. Existem dificuldades na vida que não são maldições, mas bênçãos. Às vezes, Deus permite certas coisas para você mudar de rota, porque a tua rota não é boa para você. A tua rota está ao contrário dos planos de Deus. E, normalmente, os planos de Deus é a melhor coisa para a sua vida. E, às vezes, quando vem essas dificuldades que nos fazem mudar de direção, a gente acha que é ruim. Eu não sei se a primeira vez que o peixe engoliu Jonas, ele pensou, que benção. Quem sabe ele pensou, que desgraça, agora eu vou morrer. Mas aquele peixe não estava ali para destruí-lo. Aquele peixe estava ali para salvá-lo. Às vezes as dificuldades aparentes podem, de início, a gente pensar que não são boas, que vai nos prejudicar, que vai nos destruir. Muitas vezes Deus permite essas dificuldades justamente ao contrário, para ser uma bênção na sua vida. Eu lembro que quando eu resolvi fazer teologia, eu, na verdade, não tinha teologia, né, ser pastor como primeira opção. A minha primeira opção era ser companheiro do Gidalt, dentista. Então, a minha primeira inscrição para vestibular foi para ser dentista, e essa eu fui sem influência de ninguém, sozinho. Mas aí os colegas da igreja disseram, vamos lá fazer faculdade no NASP, né, ou no antigo IAE. E simplesmente eu falei, vamos, né? Cresci no meio daqueles colegas. E quando fui olhar as opções, a única que me interessou foi teologia. Daí marquei lá, teologia. Não marquei nem segunda opção. Só que a faculdade de odontologia, pelo menos o vestibular, houve fraude, tudo foi cancelado. E aí ficou mais para frente o vestibular, porque tinha que preparar tudo de novo. E aí eu fui fazer prova de teologia, passei. E antes mesmo que surgisse um novo vestibular de odontologia, já tinha saído a minha aprovação em teologia e eu já estava indo para São Paulo estudar. E hoje vocês já sabem, né? Estou aqui. Deus mudou de direção. Aquela fraude, não sei se foi só por minha causa, para que eu mudasse de direção, mas eu sei que aconteceu. Quem sabe se eu passasse em odontologia, eu nem pensaria em fazer teologia. Muitas vezes Deus permite certas coisas para mudar a nossa direção, para que possamos seguir seus planos. Jonas, diz o texto, ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A grande questão nesse verso é se 3 dias e 3 noites são realmente 24 horas. Porque se for 24 horas, dá 72 horas. 12 horas do dia, 12 horas da noite. Mas a gente não tem uma base sobre isso. Normalmente a gente acha que não foi 72 horas. Só existe um texto semelhante sobre isso, que é 1 Samuel 30, verso 12. Né? A cidade de Ziglag é atacada, ali fica todo o pessoal de Davi, né, os seus familiares e as famílias dos seus homens, e quando eles chegam, a cidade está totalmente destruída. E aí eles saem atrás, porque Davi consulta a Deus, vou conseguir alcançá-los? Vai. Eles saem atrás, e no meio do caminho encontram um homem lá que estava doente e ele foi abandonado. E o texto diz, em 1 Samuel 30, 12, que ele comeu, né, e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber.
Ele foi um instrumento para conduzir Davi até alcançar os seus inimigos. Mas a gente tem que pensar que na linguagem oriental existe a chamada contagem inclusiva. O que é isso? Você tem 3 dias, mas não são de 24 horas. E um exemplo clássico disso, nós temos vários textos, Gênesis 42, 17 e 19, 1 Reis 12, 5, verso 12 também, no mesmo capítulo. Mas em Mateus 12, 40, nós temos um texto que é relacionado a Jonas. É quando Jesus fala, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, né? Por que esse texto chama atenção? Porque Jesus, nesse texto, está falando da sua morte. E quando a gente vai para a morte de Cristo, a gente vê que ele não ficou 3 dias e 3 noites. Jesus morreu na sexta-feira, às 3 da tarde. E ressuscitou no domingo, logo cedo. Então, aqui você tem a contagem inclusiva. Alguns até dizem assim, está mentindo a Bíblia, porque se você pegar de sexta até domingo de manhã, dá 2 dias. Mas, numa linguagem ocidental, numa contagem ocidental, então realmente seria 2 dias. Mas num padrão oriental, você tem a contagem inclusiva. Como é que é isso? Morreu na sexta, às 3 da tarde, primeiro dia. Mas não deu 24 horas. Mas é primeiro dia, é sexta-feira. Então eles vão contar sexta, sábado, ressuscitou no domingo, terceiro dia. Não precisa necessariamente ter 24 horas. Até porque você sabe que naquela época não tinha esse relógio. O melhor reloginho que existia era o relógio de sol. E ninguém ficava, né, marcando o sol na frente da sua casa para ver cada hora, cada segundo, cada minuto, né? Não dava para fazer isso. Então, o dia era contado no geral, por isso contagem inclusiva. Então, provavelmente, né, como Cristo, Jonas não ficou 72 horas dentro da barriga do peixe. Como Cristo, ele pode ter entrado numa sexta-feira, né? Não precisa ser sexta, pode ser uma segunda, e ter saído na quarta. Mas essas 24 horas provavelmente não aconteceu como nós normalmente pensamos. E é interessante que Jonas é o único personagem com que Jesus se compara diretamente. Por quê? Assim como Jonas ficou 3 dias, assim o Filho do Homem. Jesus se compara com Jonas diretamente. Jonas morreu figurativamente no ventre do peixe. Jesus morreu e foi colocado dentro de uma rocha. Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Jonas disse, fui expulso da tua presença. Jonas, ao sair de sua experiência de quase morte, trouxe vida à cidade de Nínive. Jesus, ao sair de sua experiência de morte, trouxe vida ao mundo inteiro. No capítulo 2 de Jonas, né, a gente entende que ele havia desistido de Deus, mas Deus não havia desistido dele. E no capítulo 2, Deus o alcança. E por isso ele faz uma oração. E agora, Jonas, em vez de fugir de Deus, ele busca Deus. O início do capítulo começa, Jonas 2, verso 1. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Jonas não fez essa oração do capítulo 2 depois que saiu do peixe. Jonas fez essa oração dentro do peixe. E por que Jonas orou ao Senhor? Havia outra opção? Não havia mais o que fazer. Ele tinha que decidir entre esperar a morte ou buscar a Deus. E é nessas horas que vemos que as nossas ações, né, as ações não trazem, muitas vezes, o que nós esperamos. A gente toma decisões por vontade própria, achando que vai se dar bem. Mas como são contrárias à vontade de Deus, nós nos damos mal. As ações de Jonas não trouxeram bênçãos, só trouxeram maldições. E ele só enxergou isso quando ele chegou no fundo do poço. E, novamente, nós temos vários personagens da Bíblia que ocorreu a mesma coisa. Filho pródigo. Quando é que ele pensou no pai? Quando é que ele disse, vou voltar para a casa do meu pai? Quando ele já estava no fundo do poço. Ele não tinha outra opção. Ele passava fome, comia comida de porcos, ou ele voltava para a casa do pai. O rei Manassés, né,
fez lá toda aquela idolatria, sacrificou o filho, até que veio lá o povo, levou ele preso, e quando ele estava lá preso, escravizado, aí ele se lembrou de Deus. Paulo teve que cair, teve que ficar cego, teve que chegar ao fundo do poço para poder enxergar Deus. Quando não há mais solução, saída, aí eu penso que só me resta Deus. E é interessante que Deus é tão misericordioso que quando você chega nessa situação de desespero, ele te ouve. Mesmo que seja um motivo como esse, eu não tenho mais opção. E é interessante que Jonas ele não orou quando estava em Jope. Ele não orou quando comprou a passagem. Ele não orou quando entrou no navio. Ele não orou quando foi para o porão. Ele não orou quando foi avisado da terrível tempestade. Ele não orou nem quando o capitão disse: ore a seu Deus. Está todo mundo aqui orando, cada um para o seu Deus, para ver se acaba esse problema. Ele não orou quando o seu nome foi sorteado. Ele não orou quando foi jogado no mar. Mas quando ele estava lá dentro da barriga do peixe, aí ele lembrou do Senhor. Porque não havia mais opção. E aí o verso 2 dá sequência a essa ideia. Olha, ele disse, olha o que ele fala: em meu desespero. Jonas 2, verso 2. Em minha angústia. Algumas traduções usam a palavra angústia. Em minha miséria, clamei ao Senhor. E sabe o que é bonito? É que logo depois disse, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Sabe, parece que Jonas está citando o Salmo 50, verso 15. Clame a mim no dia da tua angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. A questão agora é perguntar para você, qual é a sua angústia? Qual é o seu desespero? O que está fazendo você se sentir um miserável? Eu conheço pessoas que se sentem angustiadas, desesperadas, se sentindo miserável por causa dos filhos. Os filhos estão nas drogas, porque os filhos estão abandonando a igreja, porque os filhos são alcoólatras, porque os filhos estão se separando, outro porque os filhos estão doentes. Conheço outros que estão se sentindo angustiados, né, em desespero, se sentindo miserável por causa das críticas, por causa de uma doença, por causa de uma dificuldade financeira, ou até mesmo porque cresceu num lar sem amor, ou que vive num lar sem amor, porque teve uma infância conturbada, perturbadora. Qual é o motivo da sua angústia? Qual é o motivo do seu desespero? Qual é o motivo de você se sentir, às vezes, um miserável? Pode ser até um pecado, porque Paulo cita, né, lá em Romanos 6, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Jonas, ele coloca no texto toda a angústia que ele está sentindo. Do ventre da morte, da sepultura, continua o texto. Sheol é a palavra morte aí. E Sheol, no Antigo Testamento, normalmente é traduzido por sepultura, lugar profundo. Em algumas Bíblias, Sheol é traduzido por inferno, mas vê se encaixa traduzir Sheol por inferno nesse texto. Não bate. Normalmente na Bíblia, Sheol não tem nada a ver com inferno. No Antigo Testamento não existia na cabeça dos judeus nem dos israelitas a ideia de inferno. Então, toda palavra no Antigo Testamento que substitui Sheol por inferno é uma tradução errada. E aqui nós temos morte, Sheol, sepultura, lugar profundo. Jonas aqui se considera morto, enterrado, vivo. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. A oração, gente,
não é para acalmar a alma, por mais que também sirva para isso, mas o objetivo principal dela não é para equilibrar a alma, não é para ser uma meditação transcendental. Ah, eu vou orar agora, vou me concentrar, vou meditar, vou me acalmar. A oração o objetivo dela principal não é para isso. Às vezes desabafar, né, com Deus, falar com Deus como se fosse um amigo, contar os meus problemas para Deus e a presença de Deus, do seu Santo Espírito, dos seus santos anjos, vai me trazer paz, vai me trazer calma. Mas por quê? Porque o objetivo principal da oração é falar com Deus. Aqui, Jonas fica feliz porque ele entende que Deus o ouviu. O objetivo dele não era trazer paz em meio àquela situação conturbada de estar na barriga de um peixe. Ele não estava meditando para chegar ao equilíbrio emocional. Ele queria falar com Deus e receber uma resposta de Deus. Orar é conversar com Deus. Esse é o objetivo principal da oração. Cuidado para você não usar a oração de forma errada. Deus te ouve, não importa onde você esteja. Deus te ouve, não importa onde você andou. Deus te ouve, não importa o que você fez. Se existe sinceridade nessa oração, Deus vai te ouvir. Ele sempre ouve um coração sincero e arrependido. Eu acho que eu já contei para vocês de um amigo chamado Valdeci, lá de Bento Gonçalves. E Valdeci tem uma história muito bonita. Até eu convidava ele, quando eu era lá do Rio Grande do Sul, para contar essa experiência dele no encontro de jovens com Cristo. E eu vou contar apenas um detalhe. Valdeci começou a ser traficante, depois ele passou a usar o que ele traficava, e com isso ele se afundou nos vícios e foi para o fundo do poço. Quando ele estava no fundo do poço, né, resumindo a história, que a história é bem comprida, ele resolveu então se matar. E aí ele, em Bento Gonçalves, tem, né, uma linha de trem. E como aqui em Guarapuava, o trem também passa. E ele estava andando na linha de trem porque ele queria morrer. Se viesse o trem, a intenção dele era se jogar. Mas naquele momento que ele estava ali no meio da escuridão, andando na linha de trem, ele fez uma oração, Senhor. Senhor, se o Senhor quer que eu viva, me dá um sinal. Me mostre um local para eu sair dessa situação. E naquele momento Deus falou para ele um endereço, num local que ele conhecia, lá em Bento Gonçalves. E ele foi. E quando ele chegou no endereço, ele ficou meio arrependido, porque, né, era um local simples. Era um grupinho, um salãozinho pequeno que o irmão Teco, lá de Bento Gonçalves, havia separado na sua casa, só para poder cultuar e tentar evangelizar as pessoas ali do bairro. O Valdeci entrou, sentou e falou: não pode ser aqui. É muito humilde, muito simples. Nem igreja é direito. E ele fez uma oração: Senhor, se é esse local, que aquela lâmpada ali estoure. Naquele momento, a lâmpada estourou. E ele teve certeza que ele era o local. E o Teco, como sempre um bom missionário, né, já pegou o Valdeci, já abraçou, já deu estudo bíblico. Resumindo, né, não vou contar toda a história do Valdeci hoje, o Valdeci é um missionário na cidade de Bento Gonçalves. Mas no momento que ele mais precisou, ele pediu a ajuda de Deus, em meio aos vícios. Ainda vou dizer mais, Valdeci, né, ele se batizou, mas no dia anterior ele usou droga. Mas depois que se batizou, nunca mais usou. Deus fez uma transformação, né? O que a gente falava ontem no culto da igreja. Mas ele ouviu a oração. Valdeci já tinha feito muita besteira. Mas agora ele estava buscando, de uma forma sincera, a ajuda de Deus. E quando você busca de uma forma sincera a ajuda de Deus, está disposto a deixar Deus te guiar, Deus te ouve. Valdeci tinha um plano para a sua vida. Deus mudou a vida do Valdeci totalmente.
E hoje o Valdeci é um homem muito bem sucedido na cidade de Bento Gonçalves. O verso 3 diz: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formaram o turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Jonas 2, verso 3. O interessante é que esse verso ele é poético, mas ele é literal. Realmente ele estava nas profundezas. Realmente ele estava no coração dos mares. Realmente correntezas passavam sobre eles como turbilhão. Apesar de poético, era literal. O detalhe desse verso é jogaste-me nas profundezas. Ele reconhece que quem o jogou ali foi quem? Foi Deus. Preparar um peixe para engolir Jonas, que foi jogado no mar porque ele pediu, foi um ato de misericórdia ou um ato de punição? Ele reconhece que a tempestade, o peixe, foi um ato de disciplina. Deus estava trabalhando com Jonas. E por que Deus fez isso? Porque Deus quer salvá-lo. Jonas estava indo por um caminho de rebelião. Jonas estava indo por um caminho de desobediência, de pecado e, consequentemente, de morte. Deus não queria que seu filho morresse. Deus queria salvar Jonas. Deus queria restaurar Jonas. Como quer restaurar cada um dos nossos filhos. Como quer restaurar a mim e a você. E agora, Deus tem um ato de disciplina. E o ato de disciplina de Deus é com o objetivo de salvação. E Jonas reconhece isso: jogaste-me nas profundezas do mar. Logo depois ele diz no verso 4, fui expulso da tua presença. A outra tradução diz, lançado estou diante dos seus olhos. Contudo, olharei de novo para o teu templo, ou para o teu santo templo. E o interessante desse verso, primeiro Jonas, ele fugiu da presença de Deus. Agora, o que Jonas mais deseja era estar na presença de Deus. De início, no capítulo 1, a presença de Deus era indesejada, tanto que ele, foi indo embora. Agora, o que ele mais deseja é a presença de Deus. É estar diante dos olhos do seu Deus. Longe da presença de Deus, estamos em trevas. Não há luz, não há vida. Quando Jonas perdeu, ele sentiu falta. O pecado causa separação entre o homem e Deus desde o Éden. Quando Adão e Eva perderam o paraíso, eles sentiram falta. Sabe, existem várias coisas em nossa vida que só valorizamos depois que perdemos. Nessa pandemia, tem aluno sentindo falta do professor. Você já viu isso? Você esperava que acontecesse isso? Com certeza não. Tem aluno sentindo falta da aula, da escola. E alguns até gostavam de matar. Tem professor sentindo falta do aluno, até do aluno bagunceiro. Muitos só dão valor à vida quando sabem que irão perdê-la. Alguns só dão valor à saúde quando está perdendo, está doente. Podiam ter uma vida regrada, podiam ter uma saúde equilibrada, uma alimentação equilibrada. Mas só quando ficam doentes conseguem enxergar que precisam fazer mudanças. Os antediluvianos só valorizaram a arca quando quiseram entrar, mas quando eles quiseram entrar, a porta já estava fechada. Porque antes, eles ridicularizaram. Que besteira é essa, não é? Não é para que isso? Não é, tu tá maluco? E não é convidando, entra. Vai vir um dilúvio, entra. Ih, entrar que nada, não vou perder meu tempo. Quando eles valorizaram a arca, já era tarde demais. Já haviam perdido. Tem gente brincando de cristianismo. Cuidado para você não cometer o mesmo erro. A gente vê isso na história das virgens prudentes e nas virgens loucas. As virgens loucas só valorizaram o azeite, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, quando não podiam mais ter.
E aí perderam as bodas do cordeiro. E é interessante que, nesse verso, novamente parece que Jonas está citando o salmista. Salmo 31, 22. Fui excluído da tua presença, contudo ouviste as minhas súplicas quando eu clamei a ti por socorro. Em Jonas 2, 4, né? O final é interessante. Olharei de novo para o teu santo templo. Algumas traduções diz, tornarei a ver o templo da sua santidade. Em português, é colocado em uma afirmativa, mas novamente no hebraico, na Septuaginta, esse texto, que é o final do verso 4 do capítulo 2, é colocado como uma pergunta. Isso faz muito sentido. Será que eu vou poder olhar novamente o teu templo lá em Jerusalém? Será que eu tornarei a ver o santuário? Será que eu voltarei a pisar lá? Será que Deus vai me tirar daqui? Realmente parece que faz muito sentido, como na Septuaginta, uma pergunta. Será que eu saio dessa situação e um dia eu vou novamente pisar lá no santuário em Jerusalém? Jonas tinha o desejo de adorar na sua igreja novamente, de entrar dentro do pátio do santuário. Interessante, né? Porque muitos de nós, nessa pandemia, temos o mesmo desejo. Eu conheço vários idosos, né, que mandam mensagem: pastor, posso ir? É, quem é do grupo de risco não pode. Por quê? Porque muitos dizem: pastor, eu estou doido para assistir o culto. Eu estou doido para pisar na igreja. Eu estou doido para estar com os irmãos. Eu estou doido para levar meus filhos, né? Ou então para ir como família, filhos, avós, todo mundo junto. Tem gente contando os dias. E eu sei que quando eu anunciei lá na frente, né, gente, é mais 5 meses, com certeza, nessa pandemia, nesse mesmo sistema. E alguns estão pensando: cara, poxa vida, como é que eu vou ficar tanto tempo sem a igreja? Estou com tanta saudade da igreja. Jonas tinha o mesmo desejo: pisar na casa do Senhor. Eu só me preocupe, você também deveria se preocupar se você não tem esse desejo no seu coração. Como o verso do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque se você não tem essa alegria, então você deveria se preocupar. Porque o céu vai ser um eterno santuário. E no céu vamos estar eternamente na casa de Deus e na presença de Deus. O verso 5 diz: as águas agitaram, me envolveram, as águas me cercaram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Né? Bem, os argumentos aqui são variados, desde linguagem poética até a possibilidade de algas, porque aqui diz algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, estarem dentro da barriga do peixe e aí envolvendo Jonas. O detalhe é que Deus cercou Jonas por todos os lados, não tinha para onde ele fugir. Ele tentou fugir de Deus, mas Deus, na sua misericórdia, o cercou. Parece ali o Salmo 139, né? Tipo o verso 5: tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Se vou lá no Sheol, tu lá estás. Se vou lá no céu, tu estás também. Da onde fugirei da tua face? Da onde fugirei do teu espírito? É Deus cercando, na sua misericórdia tentando nos alcançar, na sua misericórdia tentando nos transformar. E depois o verso 6 diz: afundei até os fundamentos dos montes. É como se fosse a raiz das montanhas, né? Embaixo da terra, ou melhor, lá no nível, embaixo do nível do mar. A terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Ele havia descido fisicamente e espiritualmente. Afundei. Nossas escolhas sem Deus nos levam ao fundo do poço, ao abismo. Já falamos sobre isso. Não sabemos quando as tempestades irão passar.
mas queremos que passe o mais rápido possível. Não sabemos quanto tempo vamos ficar nas profundezas, mas Deus é nosso libertador. Deus quer nos levantar. Jonas começa dizendo no verso 6, afundei, e ele termina o texto dizendo, Deus me levantou. Deus me tirou da cova, Deus me tirou do buraco, Deus resolveu o meu problema. Não há buraco que Deus não possa te tirar. O verso 6 começa falando de descida e termina falando de subida. Porque Deus não quer derrubar ninguém, Deus quer sempre levantar. E o verso 7 diz, quando a minha vida já se apegava, eu me lembrei de ti. O Senhor é a minha o Senhor do Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Gente, que lindo isso aqui. Quando eu estou perdido, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Quando eu estou perdido, lembre-se do Senhor. O melhor seria nunca fugir dele, mas quando você fugir e cair no fundo do poço e não tiver mais solução, pode buscá-lo, porque ele vai te ouvir. Houve vitória do Espírito sobre a carne, da fé sobre a razão. Jonas não foi até o templo de Jerusalém. Mas é interessante que ele diz que a oração dele subiu ao teu santo templo. Aonde foi essa oração? Não foi até o templo terrestre. Mas ele tinha certeza que a oração dele chegou até o templo celestial, na presença de Deus, ao trono de Deus, perante o seu advogado Jesus Cristo. Interessante que Jonas tinha certeza que Deus ouviu a sua oração. Que das profundezas da terra a sua oração chegou até as mansões celestiais. Indo para o final, o verso 8 diz, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Os marinheiros oraram para os seus deuses e não resolveu nada. Jonas conhecia o Deus verdadeiro. E o final termina, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Primeira coisa, gratidão. E gratidão só existe quando eu reconheço os benefícios de Deus por mim. Jonas estava reconhecendo, olha, eu estou percebendo que esse peixe está me protegendo, esse peixe me tirou da morte. Eu estou percebendo que o Senhor está aqui comigo, já era para eu estar morto, mas eu estou vivo. Obrigado, Senhor, por cuidar de mim, mesmo aqui dentro desse peixe. Obrigado, Senhor, por cuidar de mim, mesmo nas situações mais difíceis. Parece que eu vou afundar, parece que minha vida vai para o brejo, parece que minha casa vai ser destruída, mas o Senhor sempre dá um jeitinho. Parece que eu não vou conseguir pagar a conta, mas o Senhor sempre resolve. Parece que eu não vou sair livre dessa doença, mas o Senhor sempre me cura. Jonas era grato, porque ele poderia dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a segunda coisa que Jonas faz aqui é, oferecerei sacrifício a ti. E sacrifício era usado para quê? Para perdoar pecados. Senhor, me perdoa. Eu agi totalmente errado. Eu quero te pedir perdão. E olha, eu prometo para o Senhor, eu vou cumprir os meus votos. Bem, para um profeta, cumprir o que prometeu, o profeta ele deveria fazer e falar o que o Senhor mandar. Jonas não queria fazer nem falar o que o Senhor havia mandado. E agora ele está dizendo, não, pode deixar. Eu vou ser um verdadeiro profeta. Eu vou fazer e falar o que o Senhor está mandando. Sabe o que é interessante? Que Jonas, ele termina dizendo, a salvação vem do Senhor. Primeiro, isso deixa bem claro que Jonas não tinha ideia que a salvação era pelas obras ou pela lei no Antigo Testamento, como muitos pastores pregam hoje em dia. Que era a dispensação da lei. Em nenhum momento aqui Jonas fala de salvação pela lei. A salvação vem do Senhor. Jonas crê em Deus. Aqui Jonas está exercendo fé. Para quem estava no fundo do poço,
Jonas descobriu que o mais importante era estar ao lado do Senhor, porque a salvação vem dele. E ele entendia isso literalmente e espiritualmente. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao seu Deus. Na sua oração, ele não faz nenhum pedido. Senhor, me tira daqui. Senhor, não me deixa morrer. Senhor. Jonas não faz nenhum pedido. Você já percebeu isso? Nos 10 versos que nós estamos lendo do capítulo 2, não tem um pedido. Ele só conta a sua situação. Eu estou dentro de um peixe, está passando corrente, tem isso, estou angustiado. Mas depois ele declara a sua fé. Deus me ouviu, Deus me atendeu, Deus me socorreu, eu sou grato a Deus. O capítulo 2 ele adora, ele busca de todo o coração. Ele está dizendo claramente, a minha esperança está no Senhor. E aí, toda vez que a tua esperança estiver no Senhor, então agora eu posso terminar a mensagem. O verso 10. Toda vez que a sua esperança estiver no Senhor, ele vai agir ao seu favor. E aí, como é que termina a história? O Senhor deu ordens ao peixe. Graças a Deus, o peixe é obediente, né? Melhor que o ser humano. O Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. E assim termina a história de Jonas. Sua esperança em Deus não foi decepcionada. Ele saiu das profundezas do mar para novamente surgir e pisar em terra firme. Ele saiu da morte para a vida. Sua esperança tem que estar no Senhor. Pela influência de Deus, o peixe engoliu a Jonas e o vomitou em terra. Tudo começou com um milagre e tudo terminou com um milagre. Na Bíblia, a história do homem começa com Deus. Em Apocalipse, a história do homem vai terminar com Deus. A única coisa que você tem que fazer é não se afastar dele. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te guarde e te dê uma semana abençoada para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigada pela experiência positiva de Jonas no capítulo 2. Possamos te adorar de todo o nosso coração. Não importa onde estejamos, não importa se temos privilégios ou se não temos, não importa se estamos em boas situações ou situações ruins, que o nosso primeiro ato seja de adoração. Confiança num Deus que tudo pode. De confiança num Deus que sempre estará disposto a nos ouvir e nos ajudar. De confiança num Deus que está sempre disposto a nos salvar. E se houver alguém nos ouvindo desesperado, angustiado, se sentindo miserável como Jonas, possa ter a certeza que o Senhor vai responder a essa oração. Que o Senhor está ouvindo no céu e vai agir em favor desse seu filho ou dessa sua filha. Querido Deus, que não venhamos a buscá-los apenas quando estamos no fundo do poço, mas que possamos te buscar todo dia para nunca chegar no fundo do poço. Querido Deus, que possamos ter um relacionamento contigo. Que possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Colocamos cada um dos teus filhos que estão nos assistindo em tuas mãos. Venha perdoar os nossos pecados e venha nos dar essa esperança inabalável em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, terminando, eu mando um abraço aí para os outros que entrarem e botarem mensagem no chat. Josiane, Rodrigo, Cecília, né? Gidalte, a Celi, lá do Rio de Janeiro, a gente tem Celi do Rio, Fernanda, lá do Rio Grande do Sul, né? A Maria da Glória, a família Dangui, né? Muito obrigado pela presença de vocês, a minha irmã lá de Uberlândia, Ana Ramalho. Que Deus abençoe a todos, dê uma semana baseada nele, tendo a certeza que você não está sozinho e Deus sempre estará na sua frente. Né? Aqui nós temos também a Silene, né? A Anne, a Marlene. Fique com Deus, um bom restante aí de domingo e um descanso, né? Nessa noite tranquila.
tendo a certeza que os anjos estão ao seu redor. Um abraço, queridos. Até quarta-feira.